Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um convidado muito importante, um parceiro de negócio muito antigo lá em São Paulo, o Quimio Sijac. Boa noite. Boa noite. Como todos sabem, o nosso programa trata de contabilidade, administração e tecnologia da informação. O Quimio é especialista na área de comércio exterior. Como todos sabem, nós atendemos empresas estrangeiras em São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer o Quimio na ProMéxico, num evento onde vários empresários mexicanos queriam entrar no mercado brasileiro. Então a palavra está com você, se apresenta e aí nós começamos a conversar, Quimio. Obrigado, Gabriel. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa oportunidade, né, de estar contigo fazendo esse bate-papo. Eu que te agradeço. Vamos trazer muitas informações. Bom, nós encontramos no ProMéxico justamente por um objetivo de atender empresário do exterior, né? Na verdade, o empresário mexicano, para dar todo o suporte de como, né, estabelecer aqui no Brasil, como colocar os produtos aqui no Brasil para ser bem sucedido, e fomos convidados, acho que fomos juntos, né? Fomos juntos, cada um fazendo o seu papel, né, de onde estabelecer, onde ajudá-los para vir aqui no Brasil e ser bem sucedido, obviamente, né? Muito bem. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. A área de comércio exterior, Quimio, ela é muito grande. Você é um profissional que tem experiência na área de exportação, na área de importação. Vamos falar primeiro, acho que seria uma solução para os nossos problemas, seria a exportação. Eu participei da Feira de Hannover e o que me impressionou foi justamente a ausência de empresários brasileiros. Nós éramos em 4 empresas só. Eu queria que você comentasse o porquê do desinteresse do empresário brasileiro na exportação. Bom, Gabriel, eu dedico a esse mercado há 35 anos, tá? Inclusive trabalhando dentro da indústria, num grande conglomerado, com várias divisões de fábricas, e onde a empresa se tornou um grande exportador também, tá, em função de uma política de longo prazo. Que produto que era, Quimio? Nós detínhamos a marca Massey Ferguson, tratores. Tratores, tá. Isso, tínhamos motores Perkins. Tá. Além disso, tínhamos rodas de caminhões, né, de ônibus, da linha pesados e também a linha ferroviários. Tá. Então, implementos ferroviários estava dentro do nosso nicho de negócio, né? E daí eu dediquei minha parcela de profissional dentro, construindo, estruturando a área o caminho para a exportação. Isso. Obviamente que quando você fala em exportação, a importação vem automaticamente, porque você precisa buscar recursos mundiais para você compor, né, o seu produto de exportação e também para você melhorar o teu produto de exportação. O que eu entendo hoje que eu vejo que o empresário brasileiro, né, ele trabalha muito com a oportunidade da ocasião, né, quando tem uma variação cambial favorável, ou quando tem um excedente de produto, quando ele faz uma ampliação de fábrica, ele precisa colocar o seu produto para fora, ele aproveita para explorar o mercado de exportação, né? E eu não vejo, né, que um empresário construa um caminho, né, de criar um mercado exportador. Se você tradicionalmente olhar para o continente asiático, você percebe que os países asiáticos são eminentemente exportadores, né? China, Coreia, antes disso Japão. Tá. Né? Por quê? Porque eles
foco muito no mercado exterior. Então, basicamente, a indústria fabrica, produz o seu produto e tem um gestor, uma trade que trabalha para exportar. Então, eles têm um foco muito bem direcionado, né, de uma empresa fazer a produção e outra empresa comercializar. Você coloca que é muito mais uma política individual, uma política do empresário, do que uma falta do apoio do governo? A parte tributária, por exemplo, poderia ser, porque existem vários incentivos para exportação, mas você é o segundo profissional, a segunda pessoa que vai e faz exatamente o mesmo comentário, no sentido do empresário brasileiro viver muito mais em função de uma oportunidade, de um câmbio favorável, de uma geada na Flórida, vamos falar, de alguma coisa dessa natureza, infelizmente, que faz. Quer dizer, o empresário brasileiro está muito mais voltado, então, para o mercado interno, é isso? Eu acredito que trabalhar no mercado interno é muito mais fácil, porque você está dentro do seu quintal, né? Tá. Então, você conhece todas as artimanhas, o que passa. E o mercado internacional, teoricamente, cada mercado é um mercado doméstico. Então, você precisa criar um tratamento... Um produto diferente, uma embalagem você diferente. Tem que ter uma concepção do produto naquele mercado. Então, você precisa climatizar dentro daquela estrutura daquele mercado. Isso detém uma certa pesquisa, você precisa dedicar, você precisa ter um especialista trazendo esse tipo de informação para você, obviamente, fazer com que o teu produto esteja, né, em condições de competir naquele mercado. O Mercosul, não posso perder essa oportunidade de pedir a sua opinião. O Mercosul existe, ele é relevante para o Brasil. O último governo nosso, estamos numa fase de transição muito grande, mas eu vejo que o Mercosul não deixa de ser uma realidade, pelo menos legal. Comercialmente, existe o Mercosul? Na verdade, o Mercosul existe. O que é difícil no Mercosul, né, é você equalizar a questão econômica. Eu acho que os países que compõem o bloco Mercosul, ainda é um país que tem uma certa dificuldade econômica de autossustentação. Então, é muito diferente de um bloco como o bloco europeu, ou NAFTA, que é formado por Estados Unidos, México e Canadá, onde eles têm uma certa equilíbrio econômico, né? Onde você tem também uma divisão de trabalho muito bem definido, né? Onde cada país tem o seu o ponto forte e consegue fazer essa troca. Se você olhar no bloco Mercosul, tá, você não entende ainda que país é forte em o quê. Então, isso dificulta, né? Então, você não tem ainda uma divisão econômica bem definida. Então, ainda o mercado trabalha na concepção de oportunismo. Então, é muito mais fácil hoje trazer do Brasil, então vamos fazer. De repente, tem um problema de balanço comercial, você quebra tudo isso, ou mudança de governo, você quebra tudo isso. Por quê? Porque não existe uma solidez uma base econômica, onde normalmente quando você trata com uma empresa que tem fundos, né, que te garante economicamente aquele trabalho, você regularmente trabalha, mas quando você não tem isso, você está, né, sujeito à intempérie de ocasião. Então, isso acho que acontece muito no Mercosul. E como tirar proveito disso é muito difícil, porque é muito ocasional. Mas não existe um intercâmbio comercial grande na área automobilística, por exemplo? Existem vários carros que são vendidos no Brasil que são produzidos na Argentina, não é fato isso? É fato. Tanto é que eu acho que uma das agentes econômicos que mais aproveita dessa situação do bloco é as montadoras. Eles, nitidamente, eles sabem onde construir o quê. Do que tipo de carro eu vou construir em tal região e que tipo de... Então, eles sim aproveitam, mas eu acho que aproveitamento de um segmento só não quer dizer consolidação de bloco, né? Acho que você precisa ter uma... Como nós já falamos, nós nos conhecemos no Proméxico. Na oportunidade, nós recebemos vários
empresários de vários setores, mexicanos que queriam entrar no mercado brasileiro. Eu mesmo tive a oportunidade de ir para a Cidade do México, fui na Embaixada Brasileira lá, e eu registro uma dificuldade, queria ver a sua opinião, já que nós estamos falando de exportação e falando Mercosul, as Américas por consequência. O intercâmbio comercial Brasil-México é muito pequeno, não é mesmo? Eu achei que foi um esforço nosso danado para nada, praticamente. Gabriel, é o seguinte, existem, né, acordos independentes, acordo ACE 30, ACE 18, ACE, uma série de acordos que o Brasil e o México têm firmado. O que acontece é que tanto o empresário aqui no Brasil como o empresário mexicano, ele não se aprofunda, ele não aproveita dessa situação. E também, eu acho que você, quando precisa, quando tem uma meta de cumprir alguma coisa, você precisa ir atrás e solicitar também a autoridade formatação daquilo que você precisa. É falta de interesse do empresariado também? Existe entidade no Brasil que talvez não ajudam. Uma Apex? Pois é. Uma Apex, a Apex até que ela vem efetivamente trabalhando, mas ela trabalha para empresa de pequeno e médio porte. Para grandes empresas, praticamente eles não têm uma grande integração, mesmo porque a Apex foi concebida para atender uma empresa pequena, né? Então, mas ela vem trabalhando muito forte. Mas o que eu quero dizer é que a gente não explora a legislação, benefícios de acordos país que existem. Quer dizer, pela legislação existe incentivos. Sim, isso. Vamos fazer um intervalo agora. Como todos viram, nós discutimos o processo de exportação e no segundo bloco nós vamos falar sobre importação no Brasil. Até já! Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o Quimil da WCF Logística e Consultoria
E no primeiro bloco do nosso programa, nós falamos sobre exportação. No segundo bloco, vamos tratar talvez da minha maior experiência, não dele, que é a importação, já que a maioria dos nossos clientes trazem produtos aqui para o Brasil de diversas naturezas. O QMIL, na minha opinião, essa atividade de um consultor na área de comércio exterior é muito importante, porque o Brasil, ele se caracteriza, e eu vou começar o bloco perguntando para você, todos criticam demais o Brasil pelo protecionismo. O Brasil realmente tem uma política protecionista muito forte? Eu não diria que tem um protecionismo forte, mas eu acho que tem uma carga tributária bastante acentuada, comparando com a maioria dos países, né? E eu acho que o caminho de um importador é realmente procurar um trabalho correto de ela, sabe, seguir para ela não ter tanta barreiras e complicações. Então, toda empresa que queira importar, eu acho que ela precisa se estruturar e, acima de tudo, conhecer os... Planejar o trabalho. Isso, planejar e conhecer, né, o que de fato ela precisa estar trabalhando para ter uma importação, né, dentro da expectativa, né, de não ter nenhuma barreira. Surpresa, vamos falar no meio da coisa. Uma surpresa desagradável. Nós já tivemos várias oportunidades que você sempre me chamou muito a atenção, porque produtos, muitas vezes para importar, você é obrigado a trazer ou obter a licença de órgãos reguladores, tipo Anvisa, tipo Inmetro, o MAPA para produtos alimentícios. Como que o Brasil se caracteriza nessa política de órgãos reguladores? Porque, por exemplo, a experiência que eu acho que todos têm, a Anvisa, muitas vezes um processo de obtenção de licença na Anvisa é muito demorado. Qual a sua opinião sobre essas nossas agências reguladoras aqui no Brasil? Eu acho que o papel da Anvisa, o órgão regulador aqui no Brasil, o papel até que ela exerce é importante, só entendo que precisa melhorar estruturalmente. Eu acho que existe uma morosidade, vamos falar? Morosidade em função da falta de contingentes, né, necessário para processar toda aquela exigência que existe, e também por uma certa questões de estrategicamente esses organismos estar postados para poder fazer esse trabalho, né? Porque, por exemplo, cito a Anvisa, você precisa escolher que unidade da Anvisa, né, você precisa estar pleiteando, porque ela não está em toda a parte. Então, você precisa escolher uma Anvisa da região, outra Anvisa de outra região, e você normalmente não existe como a fiscalização da Receita Federal naquele, né, estabelecimento onde você está fazendo todo o processo de desembaraço. Nós tivemos oportunidades de trabalhar em vários casos. Existem regiões, estados incentivados. Qual a sua opinião sobre esses incentivos teóricos? Porque, na verdade, nós não temos nenhum cliente efetivamente instalado, nem no Espírito Santo e nem em Santa Catarina. Na sua opinião, vale a pena se instalar ou desembaraçar produtos nesses dois estados? Valia muito a pena, né? Mas isso, a partir do momento que, não lembro a legislação, mas a Receita Federal, ela acabou com esse benefício. Quem tem até vencimento... das datas tá? De quem já tem o direito adquirido, então ela tem uma certa data de vencimento, e quem não tem, não tem mais esse incentivo. Então, para mim, esse incentivo regional, teoricamente, não incentivou nada regionalmente. Eu acho que isso, de certa forma, teve uma distorção enorme, porque muitas vezes você só usa a porta para se beneficiar e depois você distribuir esse produto em região que teoricamente, né, não carece de... Quer dizer, beneficiar o Estado que nós estamos falando, na sua opinião, não beneficiou? Não.
para o creio importador? que não teve assim o impacto que deveria ter de incentivar regionalmente e economicamente, né? Existem no Brasil, porque muitas vezes a gente só fala das dificuldades, mas nós temos alguns outros pontos que nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntos, como um ex-tarifário, enfim. Você mesmo acabou de comentar quando nós estávamos fora do ar sobre o certificado para facilitar a importação na linha azul. Eu queria que você comentasse sobre isso. Pois é, a linha azul foi um benefício extraordinário para empresas que importavam 10 milhões de dólares, onde você conseguia ter entrava com pleito de linha azul e você conseguia essa facilidade de fazer toda a tramitação alfandegária de forma bem simplificada. Mais rápida, vamos falar. Mais rápida, isso. Tá. Por Bem exemplo, um importador grande tipo Embraer, ele tem linha azul. Isso. Então a mercadoria chega e automaticamente é desembaraçada. Justamente. Ela não tem uma parada, ela já segue direto para a fábrica. Isso, para a fábrica e é feito depois uma auditoria posterior. Isso, em cima de todo o trâmite que foi feito nos papéis, né? Tá. E isso, a partir de ano que vem, a linha azul praticamente encerra, não existe mais a linha azul, e está sendo agora substituído por uma certificação chamada certificação OEA, que é Operador Econômico Autorizado. Tá. Essa certificação é concebida pela Receita Federal após todo um trabalho, né, de normativa, e uma empresa, se conseguir essa certificação, ela tem toda a tramitação facilitada de uma forma idêntica ao da linha azul. Bom, então vocês estão vendo que é uma facilidade para o importador. Nós também não temos uma muralha para falar. Quais as dificuldades que tem para a obtenção desse certificado, que você viu até agora? Teoricamente, a empresa, né, como existe a certificação do ISO 9000, que, né, tem órgão certificador aqui, dá toda a assessoria, consultoria para a empresa, obviamente que existem empresas que dão esse suporte para você se certificar. Tá. Então, existe, dentro desse processo, 6 passos que você precisa estar atendendo naquilo que a Receita Federal exige. Né? E uma grande vantagem de você ter essa certificação é que não é só no Brasil que você tem esse benefício. Então, você tramita livremente, né, com esse selo OEA, em todas as alfândegas de país desenvolvido onde tem essa, né, apta e certificada. Vamos falar. Isso. Então, é uma iniciativa interessante. Você entende que é um item muito positivo para o importador brasileiro. Importantíssimo, porque ela não tem mais uma limitação de você ter que estar dentro de uma empresa grande, uma empresa que tem um fluxo enorme de importação e exportação, mas qualquer empresa que queira, né, entrar no mercado internacional, você pode certificar e você pode ter essa liberdade e menos desburocratizar um pouco toda a estrutura, né, de trâmite alfandegário, não só no Brasil, mas também no outro país. A minha experiência como contador, junto com o Quimil, você sempre me chamou muito a atenção com o cuidado que você desenvolve no trabalho inicial. Eu vejo que você tem uma preocupação muito grande no planejamento do processo de importação. Então, eu queria que você registrasse aqui quais são os passos, porque, por exemplo, me surpreendeu muito a dificuldade para se importar bicicleta, que foi uma das experiências que nós tivemos juntos. Então, se você fosse comentar, se você fosse orientar um importador novo, o que você sugere? Quais são as suas recomendações? Acima de tudo, eu acho que toda empresa precisa planejar, não para daqui a 2 anos, mas para daqui a 10 anos. Né? Como estruturar, né? Se for uma indústria, como conceber um produto que ela vai estar importando, planejar de uma forma que você possa utilizar todos os benefícios que o governo, né, o mercado oferece, como você citou, ex-tarifário. O ex-tarifário, para você, por exemplo, uma indústria se instalar no Brasil, ela pode trazer
todo equipamento de última geração, onde aqui no Brasil não tem similaridade. 2%. Pode normalmente isso, uma máquina ela tem um imposto de importação em média 14%. Tá. E você consegue reduzir para 2%. Então você tem um ganho de 12%. Você imagina uma máquina de 1 milhão. Não, é significativo. De dólares, Então é uma economia direta isso. E que também, em efeito cascata, você também reduz o impacto dos outros impostos, IPI, que isso indiretamente PIS, entra. Isso. Então, só que para você usufruir desse benefício, você precisa planejar 6 meses antes. Porque você fazer um pleito de uma máquina como este, né, para você conseguir o ex-tarifário, você precisa fazer um pleito, introduzir, o governo faz toda uma análise, e essa análise do governo até a aprovação, ela gira em média de 4 a 6 meses. Então, se você não planejar isso, se você não enxergar essa oportunidade, obviamente que você está perdendo esse ganho de 12%. Em toda a importação, vamos agora saindo da máquina para insumo, qualquer outra, você também, né, se você planeja, se você faz um planejamento com antecedência, você consegue enxergar, né, como você pode, aquele imposto que na nacionalização você está pagando, você começar a ter o crédito para compensação. Quer dizer, Entendi. Tudo isso você pode usufruir. E se você, dentro da indústria, você ainda exporta, você também pode usufruir de um drawback ou alguma isso. Coisa dessa. E muitas vezes o empresário não entende que o drawback é 0 de imposto. Tem a suspensão ou tem... Toda, Então, imagina você trazer um produto, você não paga nenhum imposto, só tem um custo logístico, né? E você depois integra isso no seu produto e você devolve para fora sem nenhuma carga de imposto. Então, olhando por essa questão, eu acho que o planejamento, né, estratégico é fundamental, mas um planejamento de longo prazo. Bom, infelizmente eu sou obrigado a encerrar o programa, eu sou apaixonado por essa área de importação também. 90% das questões que nós respondemos no escritório, eu tenho sempre um parceiro muito importante que é o Quimio, nessa área de comércio exterior. Uma satisfação, te agradeço muito, foi muito importante ter você aqui. Acredito que nós tenhamos outras oportunidades caso você possa participar. Boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar novamente a repatriação de recursos não declarados no exterior. Existem 2 pontos muito importantes para serem frisados. Os bancos do exterior estão efetivamente obrigados a devolver os recursos para os correntistas. E aqui no Brasil, a nossa legislação dá até 31 de outubro para que todos os contribuintes possam regularizar. Então nós temos uma situação internacional onde os bancos estão obrigando o correntista a declarar os recursos, a acertar os recursos, e a oportunidade fiscal que está sendo oferecida pelo nosso governo. A obtenção dos documentos tem demorado mais, segundo a nossa experiência em São Paulo. Portanto, o que eu sugiro é que se comece a trabalhar imediatamente, porque é uma boa oportunidade, por um lado, fiscal no Brasil e um acerto da situação bancária no exterior. Uma boa noite a todos.